Yengequeno para todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no de Congo. Eu sou Nempadi, conforme vocês conhecem, e ainda dentro da nossa aula sobre a independência espiritual, hoje queremos falar sobre Nkumbu. Nkumbu, que é a palavra Kikongo para nome. Quando falamos Nkumbu, estamos a falar sobre o nome. O que é Nkumbu? Ou seja, o que é o nome? O nome é a identidade de alguém. É o nome quem caracteriza a pessoa. O nome é quem mostra todas as características da pessoa de uma forma única. Por exemplo, o que nós chamamos de Akongo, que é o nome para o Criador na língua Kikongo, Akongo, ou mesmo Nkongo, ok? Porque o A e o N acabam tendo as mesmas influências, ok? Porque nós usamos aqui, acaba sendo a mesma intenção que nós usamos aqui também. Então, se nós falar sobre o Senhor Akongo, por exemplo, se nós falar sobre Akongo, Akongo tem três características principais. Quais são? Kalunga, que em português vão dizer omnipresença, ok? Que está em todos os lugares. Omnipresença. E vamos ter também aqui Mbumba, que equivale à palavra no português vamos dizer omnisciência. O omnisciente, que sabe todas as coisas. E vamos ter aqui no final Mpungu, que equivale a omnipotência. Aqui temos omnipresença, omnisciência, omnipotência. Essas três características é que fazem o Senhor Akongo, ou seja, o Criador, a existência, a verdade, ok? Então essas três características aqui é que formam esse nome. O que significa? Quando você ouve esse nome, Akongo ou Nkongo, a primeira coisa que você deve ter em mente é que ele é Kalunga, Mbumba, Mpungu. Ele é omnipresente, omnisciente e omnipotente. Estamos aqui a usar as palavras omnipotência, omnisciência para poder apenas dar a visão, porque depois nós vamos mudar as palavras e já não usaremos mais omnipotência, porque vamos explicar que a ideia, omnipresença, porque a ideia de Kalunga aqui chega a ser diferente da ideia de omnipotência no português. Mas por causa da equivalência, é então que nós estamos a fazer essa mesma equivalência. Ok? Então, isso aqui é o nome e esses aqui são atributos. Ok? Esse é o nome, Akongo, e esses são atributos. Por exemplo,
Se falarem de mim, Nempad, por exemplo, tu podes ver as características como dizer que ele é poderoso ou ele é forte com as palavras. Esse poder e essa força nas palavras é que fazem o Nempad. Ok? Esse poder nas palavras e essa inteligência é que fazem o Nempad. Então, sempre que você falar do Nempad, você está falando de quê? De inteligência e poder nas palavras. O nome é isso. O nome é como um maboque, que dentro do maboque guarda muitas coisas. O nome é como mamão. Dentro do mamão nós encontramos muitas coisas. Quer dizer que o nome é como uma caixa de entrega. Te entregaram uma caixa, mas você está a abrir e está a assustar com as coisas que estão dentro da caixa. Tu vais ver que dentro dessa caixa tem sapato, dentro dessa caixa tem telefone, mas a encomenda veio escrito a encomenda do parabéns, por exemplo. Ok? Quer dizer que o nome guarda nele muitas características ou muitos atributos da pessoa ou da coisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A palavra para palmeira, no Kikongo, palmeira. Como é que se diz palmeira? Diz-se diba. A palavra para palmeira diz-se diba. Por que diba? De onde vem a palavra diba? Essa árvore palmeira, o nome dele é diba, ok? Em Kikongo. O que significa esse diba? Por que ele é diba? Essa palavra diba vem da palavra dibaia. O plural de dibaia é mabaia. Os que falam Lingala sabem o que é mabaia. Mabaia em Kikongo são tábuas, né? Em Lingala, desculpa, eles vão dizer, por exemplo, tábuas, né? Ok. Mas a ideia aqui de mabaia não é tábua do português. Não. Mabaia aqui para nós são pranchas, troncos, tudo que é tronco, ok? Olha, o tronco poderoso, tudo que é tronco. Como é que eu posso explicar? Isso aqui, se nós cortar, ele é de baia. Esse tronco aqui é um de baia, ok? Mas nós não fizemos referência dele particularmente, fizemos referência de todos os troncos como mabaia, plural, é tudo mabaia. Dentro desse mabaia, eles têm uma planta que não é chamada mabaia, mas é chamada dibaia. O que significa? Muitas plantas mabaia, uma planta dibaia. O que significa? Que essa planta é a mãe das outras plantas. Não sei se fiz entender. Deu para entender? Quer dizer que essa árvore, aquela árvore é tudo mabaia. Planta, até vamos falar um cune, né? Um cune. Agora o tronco dele, como vamos chamar a prancha, a parte da prancha, né? É que nós vamos chamar que mabaia. Tudo isso aqui são mabaia. Mas só tem uma que se chama dibaia. Essa árvore pode ter um nome diferente. Apesar dele ser mangueira, ela não deixa de ser tronco. Como mangueira ele tem um nome e como tronco ele é mabaia. Figo, a figueira, é figueira, mas não deixa de ser tronco. Como figueira tem o nome dele, mas como tronco ele é mabaia. Agora, tem uma árvore que o nome dele é um atributo de todas as árvores que existem. Essa árvore é que se chama em Kikongo de
Iba. Iba, que vem da palavra Ibaia. Ibaia, que é o singular de quê? De Mabaia. Então quer dizer que essa árvore, ela é o singular das árvores. O que significa? Significa que ela é a árvore mais poderosa. De todas as árvores que existem na terra, a árvore mais poderosa é a palmeira. Assim ensina, ou assim diz a tradição do Congo de Antote. A palmeira é a árvore mais poderosa. Por quê? Porque ela é a de baia. Porque ela é como se desse mangueira, figo, tudo, saíram, né? E cada um começou a dar o fruto dele. Porque essa árvore só dá o fruto dele. Ok? Já de baia não. De baia não dá só um fruto. De baia dá muitos frutos. De baia dá muitas coisas. Ele é uma árvore que pode ser usada para muitos fins. Por isso é que o outro nome dele, uma das abreviações dele, chamam Badiampungo. Badiampungo. Vou explicar isso numa outra aula, mas é para dizer que esse é o tronco de poder. Ok? É o tronco poderoso, é a árvore poderosa. Por quê? Porque nela sai o soro, o marufo, né? Samba. Marufo sai da palmeira. Dela sai as vassouras que nós usamos, a nossa vassoura tradicional, que serve para varrer tanto o meio ambiente físico como o meio ambiente espiritual. Porque usamos a vassoura para fazer limpezas espirituais. Cada vez que você varre um sítio que está sujo, você não está a varrer apenas o ambiente, o que está no físico, né? Mas você está a varrer também o espiritual. Ok? Você está a varrer também o espiritual. Então, temos a vassoura, que é comboço. Temos a vassoura, que é um comboço. Um comboço, combo, é? Varrer. Ok? Comboço é varredor, né? Ok? Mais ou menos assim. Comboço. Você que disse que varrer, por exemplo, a palavra varrer no Kikongo, a ideia dele acaba diferindo muito do nosso varrer. Aqui você pega uma vassoura, simplesmente varre e tira essa sujidade. Mas no Kikongo, quando está falando em comboço, é mesmo limpeza. Comboço é mesmo limpeza, quer dizer, é tirar todos os bitembo, bitembo são tempestades, ventos, né? É tirar os ventos que estão aqui, e esse tirar daqui quer dizer que estamos a tirar até no espiritual. Por isso é que nós falamos, por exemplo, sobre lavar casa, que casa se lava, toda essa coisa. Porque sujidade física vai equivaler à sujidade espiritual. Sujeira física equivale à sujeira espiritual. Ok? Então, essa árvore dá maruvo, samba, dá vassoura, que é comboço, dá dendém, óleo de palma sai de onde? Da palmeira. Dendém sai de onde? Da palmeira. As nossas vassouras tradicionais saem de onde? Da palmeira. Os mesmos ramos de palmeira, as mandalala. Mandalala, como dizemos em Kikongo, mandalala, sai da palmeira. Essa mandalala nós usamos muitas das vezes nas festas, né? Para amarrar, para o casal passar, o noivo e a noiva vão passar embaixo de um tronco de palmeira. Só usamos, mas muitos não sabem se realmente nós usamos para quê? Usamos os ramos de palmeira para poder desejar boas-vindas a quem vem. Seja, usa-se nos líderes, porque desejar boa-vinda nos líderes. Se for um casal, porque é o dia deles, né? Eles que estão reinando naquele dia, nós usamos para poder lhes desejar boas-vindas dessa vida marital. É uma forma de alegria. Ok? Também podemos
usar e usamos na nossa tradição nos óbitos. Nos óbitos nós também usamos. Você vê aí ao lado de alguém que morreu, ao lado da urna, né? Colocam mandalalas, certo? Ao lado da fotografia dele colocam mandalalas. Aí as pessoas se perguntam por quê. Alguns acham que é por estética. Alguns acham que é simplesmente para poder. Alguns acham que é simplesmente para mostrar sinal que aqui tem óbito, né? Como dizem, tem óbito, tem funeral. Então, nas ruas também colocam. E colocam a fotografia. Aquilo é uma tradição, porque os ancestrais deixaram e vai indo, né? Só que a verdadeira essência dele vai se perdendo. Se você perguntar a alguém que está aí colocar palmeira na rua e fotografia para indicar que aqui tem óbito, por que você está fazendo isso? Ele não sabe, ele sabe o que é para indicar que aqui tem óbito. Se perguntar nas pessoas que estão a amarrar a palmeira perto do ramo de palmeira perto da fotografia do malogrado, aí eles vão pensar que simplesmente é por estética ou para indicar que tem óbito. Mas a verdadeira intenção, eles não sabem. Ok? Eles não sabem. E também vamos falar isso numa outra oportunidade. Então, Dibaia é o nome da palmeira. É o nome dessa árvore que em português chamamos palmeira. No Kikongo chamamos Diba. É a abreviação de Dibaia. Diba. Porque ela dá muitos frutos. E quando se diz que essa pessoa é Diba, no Congo, né, no Kikongo, quando indicamos alguém que essa pessoa é Diba, quer dizer que essa pessoa é uma palmeira espiritual, ou seja, ele é alguém que dá muitos frutos. A mensagem dele dá frutos. Ele dá frutos. Ele faz, se pessoas tiverem doença, ele tira a doença. Ele resolve problemas e ensina os segredos que estão por detrás do conhecimento dele. Essa pessoa é Diba. Ok? Essa pessoa é Diba. Porque estamos a falar sobre o nome. É muito importante o nome porque esse nome Diba é que codifica as características da palmeira. Quando falamos Diba, quem sabe logo vai ver, é aquela árvore que dá samba, que é o maruf, né? Maruf é o vinho de palmeira, né? Para os irmãos que estão fora, maruf é o vinho de palmeira. Dá vinho de palmeira, dá maruf, samba, vou falar de samba, minha língua. Dá samba, dá comboço, vassoura, dá também uma futambila, que é o olho de palma, e dá muitas coisas, dá muitas outras coisas. Então, a partir dessa palavra, Diba, eu já tenho ideia das características de quê? Dessa árvore. Quer dizer que o nome guarda em si características. Quando nossos antepassados davam nome, por exemplo, numa criança, essa criança se chama o quê? Por exemplo, vou dar o exemplo da minha avó, a mãe do meu pai. O nome dela era Ana Maria. Ok? O nome dela era Ana Maria. Por causa da colonização. Só que depois, na aldeia onde ela vivia, as pessoas fazem um trabalho para ela poder morrer. Ok? Tem aquelas pessoas, né? Que fazem coisas negativas, fazem um trabalho para ela poder morrer. E ela morre. Ela morre. Como é costume na aldeia, que antes de enterrar temos que esperar quantos dias? 3 dias. É costume que temos que esperar 3 dias. Quando eu digo na aldeia, porque as aldeias são os pontos que tentaram lutar um pouco, né? Mas na reservação daquilo que é nosso, em relação a nós, que crescemos nas zonas mais desenvolvidas.
Então vou buscar o exemplo da aldeia, porque muitos exemplares daquilo que são nossas tradições estão na aldeia. Nós aqui vamos apenas ensinar o que são códigos culturais. Ok? Vamos ensinar os códigos culturais e alguns pontos culturais. Mas vocês têm que voltar na vossa ancestralidade. Começando primeiro por defender o que é vosso. Segundo, por resgatar as vossas línguas. E ao resgatar as vossas línguas, os vossos nomes. Vocês têm que ter nomes nas vossas línguas, porque vossos nomes é o vosso código de segurança. É o vosso código de segurança, porque o código do universo, o código das coisas existentes está nos seus nomes. Todo o código de acesso de algo que existe está no seu nome. Por isso é que os mais velhos disseram que se você tem o nome de uma coisa, se você tem o nome de um espírito, você tem poder sobre ele. Você tem influência, ok? Sobre ela. Por quê? Porque o nome é a característica das coisas. Quer dizer, todas as características uniram-se e receberam um nome. Esse nome, se você abrir a porta desse nome, por detrás dessa porta você vai encontrar as características. O nome é proteção. Porque o nome ele é um conjunto de energias, um conjunto de realidades. O nome é proteção. O nome é um conjunto de vibrações. O nome pode te defender, como um nome pode criar um campo de abertura. O nome pode te defender e esse nome pode criar campo de abertura. Por quê? Tudo que nós somos como existência é codificado através do nosso nome. E esse nome é explicado através da nossa língua. Porque, vamos supor, um exemplo. Um exemplo. Ntsaku nevunda. Ntsaku, que é o primeiro ancestral do Congo de Antotela, né? Dentro dos 3 ancestrais, primeiro ancestral, filho de Nimi, ok? Primeiro ancestral, filho de Nimi, ou de Tata Nimi. Nasceu 3 filhas. Cada nome dessas filhas indica uma realidade codificada. Por exemplo, uma das suas filhas chama-se, ou chamou-se, né? Uma das suas filhas chamou-se Macaba. Macaba significa distribuir. Já viram aquela coisa dividir para somar? Nós aqui só conhecemos o contrário, né? Dividir para reinar. Você divide as pessoas
para ver se consegue reinar sobre elas, porque quando elas estiverem divididas, você não consegue lhes juntar. Ou bem dizer, elas não conseguem se juntar. Então você vem e reina sobre elas. Mas Macaba significa dividir para somar. Ok? Eu pego esse meu filho e levo aí, esse mando aí, esse mando aí. Eles vão começar a se multiplicar, vão começar a criar. Eu lhes dividi. Mas para fazer o quê? Para lhes somar. Vou pegar a tecnologia desse, vou pegar a diplomacia desse, vou pegar a espiritualidade desse e vou juntar. É a palavra Macaba. Ele é o distribuidor. Mas esse distribuidor ele é para juntar. Porque o Mukongo sabe que tudo vai e volta. A vida está sempre no mesmo ciclo. Por isso, quando ele recebe algo, ele tem que dizer Matondo. Matondo. Quer dizer, a vida está sempre no mesmo ciclo harmônico. Assim como eu recebi, eu também vou dar. Então, se ele me deu, eu tenho que dizer que Matondo. Se ele me deu, eu tenho que dizer Matondo. É harmonia. Então, esse Macaba também quer dizer distribuir. Agora, o que significa, o que sai nesse Macaba, na Mamacaba? Ela já disse que ela é uma das filhas de Tsaku, ok? Tsaku que é filho do ancestral Nimikongo, Nimialuken, o primeiro filho dele, que é o primeiro ancestral da Congo, ou Mukongo. Então, esse distribuir, em poucas palavras, é onde vocês chamam diplomacia, né? E vocês chamam de diplomacia. Você pega embaixador daqui, embaixador dali, eles vão criar relações, vão unir. Não é assim? Vocês chamam de diplomacia. Ok. Os diplomatas, ou os que Macaba, tem que sair daqui. Basta alguém chegar num sítio e se apresentar assim. Eu sou do clã Macaba. Você logo sabe que aqui nesse lugar não estamos à procura de diplomata para exercer essa função. Vamos dar nessa pessoa. Porque o clã dele é de quem? De diplomatas. Quer dizer, a partir do nome, nós já sabemos qual é a função da pessoa. A partir do nome, nós já conhecemos a força da pessoa. Na verdade, qual a importância do nome? Qual a importância de um nome? Quando você tem o nome de alguma coisa, você tem aquela coisa. Você tem o poder daquela coisa. Você exerce influência sobre aquela coisa. O nome é um código. O nome é um código. Mas você vê a pessoa está expulsando demônio. Em nome não sei quem. Em nome não sei quem. Está expulsando mau espírito. Até no sonho está chamando em nome não sei quem, mas o mau espírito também não está aí. O problema está onde? Ah não, ele não crê, ele não tem fé. Oh, e os que têm menos fé que ele já falaram em nome de não sei quem, mas passou. O que há na verdade? É que o nome que você está a usar, determina as características dessa pessoa que você está a chamar. Se o nome não existe, a coisa também não existe. Esse incumbo é que vai determinar a influência. De todas as características nessa coisa. Ok? Esse cumbo vai determinar a influência de todas as características nessa coisa. Demos exemplo aqui do Diba. Quando você fala Diba, todo mundo já sabe que é onde sai o maruco, que é em samba. É aí onde sai a vassoura, que é em comboço. É aí onde sai Mafutambila, que é o olho de pau. Ok? Então o nome identifica a coisa. Nós devemos lutar para resgatar os nossos nomes. Mudar o nome de alguém é ele mudar a identidade. Quando você muda o nome de alguém, você mudou a identidade.
Quando alguém chega e te diz assim, olha, o meu nome já não é fulano. O meu nome já não é fulano. E você? Ele diz que o meu nome já não é fulano. E você continua a lhe chamar pelo mesmo nome antigo. Significa que você não está a falar com a mesma pessoa. Você quer falar com a outra pessoa. E se ele diz que essa pessoa esse nome já não existe, quer dizer que essa pessoa também já não existe. Isso é para pessoas que sabem a influência dos nomes. Alguns até fazem de forma inconsciente, mas mostrando essa influência dos nomes. Alguém chega aqui, tem um filme que nós víamos antigamente, do Brasil, Zé Pequeno. Ele chega, meu nome já não é Dadinho, meu nome agora é Zé Pequeno. Quer dizer, quando era Dadinho, era humildinho, né? Era um rapazinho que todo mundo, dissemos aqui em Angola, apanhava pata. Mas quando mudou para Dadinho, passou a ser de quem? Zé Pequeno. E quando se tornou Zé Pequeno, foi procurar as forças do Zé Pequeno, porque ele depois começou a andar, né? A mexer, para poder fortificar o Zé Pequeno. Então basta você ouvir Zé Pequeno, você já sabe o que pode acontecer aqui, ou quais são as consequências que podem vir dessa pessoa. Através do nome dele. Mudou o nome dele. Alguém chegou a lhe chamar Dadinho, ele disse, meu nome já não é Dadinho. Então o nome é extremamente importante, a mudança dos nomes. Quando você tem um nome Euclides, mas você é Chokwe, esse nome aqui é português. Esse nome está na língua portuguesa. Você é Chokwe. Esse nome Euclides nada tem a ver contigo, porque os teus avós, teus ancestrais que estão aqui do outro lado do mundo invisível, quando planejaram teu nascimento, não planejaram com o nome de Euclides, porque o nome de Euclides tem as suas próprias características. Por exemplo, alguns dizem, meu nome, o nome do filho dele é Filipe, né? Uma vez investiguei, Filipe afinal quer dizer amigo dos cavalos, ou amigo de cavalo. Mas o filho dele, desde que nasceu, nunca viu cavalo. Nunca viu cavalo na vida dele. Está a completar, tá a chegar aos 18 anos, nunca. Há quem nunca viu cavalo. Nunca viu cavalo. Mas o nome dele é amigo dos cavalos. Quais cavalos? Quais cavalos? Logo então você está a procurar realidades externas, né? A tua realidade, já que ele não tem cavalo, então vão lhe dar cavalos à noite já. À noite ele começa a ver que está andando no cavalo, à noite está a ver que estão ali sentado nas costas, de noite ele vira cavalo para trabalhar, porque você lhe deu o nome de amigo do cavalo, dono do cavalo, alguma coisa. Essa língua não está ligada à tua ancestralidade, não vai ter poder. Vocês podem ver mesmo na Bíblia, que nós costumamos a ler, né? Na versão em que costumamos a ler, talvez não na versão original. Jesus chegou, de acordo com o que está escrito, Jesus chegou e disse na menina que estava morta. Parece que haviam chamado para ir ver a situação de uma menina que morreu. E ele chegou na menina, mandou todo mundo sair. E disse na menina, Talita Kumi, né? Talita Kumi. E a menina levantou. Por que ele só falou Talita Kumi? Que de acordo à história que nos é contada, da forma que é contada lá, né? Estamos a referir conforme ela é contada lá, não propriamente buscando outros pontos históricos, ok? Estamos a falar de um texto que foi narrado, só como um texto que foi narrado. Talita Kumi está na língua aramaica. E conforme alguns estudiosos foram fazendo seus estudos sobre a vida dessa personalidade, disseram que a língua dele materna era quem? A língua aramaica. Por que ele não usou grego? Que era a língua da altura.
Porque era a língua, de acordo com a história bíblica, ela era a língua dominante naquela altura. Por que ele não usou grego para ressuscitar a menina? E por que outros ditos dele não foram registrados? Se falou em qual língua? Somente Talita Cumi. Por quê? Porque mesmo até aqueles que te mentem, ao escrever a história da humanidade, eles precisam deixar certos rastros para eles mesmos. Porque se eles apagarem toda a história, todos os rastros da história da humanidade, até os filhos deles que vão vir atrás podem se perder. Então, para manter o poder, eles vão vos distrair, vão mudar a história e vão apagar os rastros. Mas como eles também vão passar e querem que os filhos deles continuem, então vão deixar pequenos rastros para os filhos deles. As pessoas que só leem Bíblia, só por ler, não entendem esses pontos, como Talita Cumi, porque que só tem aramaico. Mas os filhos deles que entram, fazem outros níveis de iniciação, né? Alguns pertencem às lojas místicas, às sociedades místicas, eles entendem isso e vão buscar vestígios aonde dentro da história? Vão buscar dentro das palavras que estão codificadas no livro que os antepassados dele mudaram para a humanidade. Mas eles sabem que tem lá códigos. Ok? Eles sabem que tem lá códigos. Por isso é que muitos nem prestam atenção porque que Jesus, né? Porque que Jesus, o Mestre Jesus, dizia sempre Talita, ou dizia sempre as coisas, disse essa palavra, desculpa, porque que o Mestre Jesus disse essa palavra na sua língua, que é o aramaico. Por que ele usou isso na sua língua? Porque ele sabia que a língua dele é que guarda consigo o quê? Os seus poderes. Porque a própria Bíblia começa com a genealogia de Jesus no livro de Mateus. Por que começa com a genealogia de Jesus? É para mostrar de qual linhagem ele pertence. Porque poder vem do sangue. Por isso é que disseram, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é quem? Filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque o leão é o arquétipo, né? A simbologia dos animais para a tribo de Judá, de acordo com a Bíblia. Para a tribo de Judá é o leão. Então o rei representa a força de quem? Do leão. O que vai vir para poder liderar depois do rei tem que seguir a linhagem de quem? Do rei, do leão. A mesma tribo. Porque a simbologia dele, o leão é a marca dele. Será que você pode pegar alguém que nasce num arquétipo de águia e lhe colocar para governar os leões? Não. Você não pode colocar a águia para governar os leões. Esses arquétipos aqui são códigos. Então essa genealogia te mostra esses códigos do arquétipo. O animal simbólico, o totem. O animal totêmico que governa. Ok? Que cinso. O animal que representa um certo poder. Eles estão codificados nesses códigos aqui, que é tribo, clã e tal. Então a genealogia vem mostrar esse lado, só que de uma forma mais abrangente, como uma história, né? Uma história da linhagem, algo codificado. Mas vai ver que na própria linhagem, na genealogia dele, depois vem a história dele, como é que ele nasceu. E nas mensagens importantes ele traz uma mensagem do outro lado, que é o plano espiritual, ok? Deixa eu só apagar aqui. Ele traz uma mensagem daqui, do plano espiritual, com Pemba. Porque ele nasce aqui, sai daqui, e nasce aqui, ok? Para viver aqui, no plano físico, que é o Tseque. Ele sai daqui e vem nascer aqui para ver aqui. Então ele surge aqui, como um ser. Só que ele, quando surge aqui, ele sai daqui. Então o que ele vai ser aqui é determinado por aqui. Porque esse é o plano espiritual. Aqui é o plano físico. E ele surgiu aqui, nasceu aqui, porque o neném quando nasce, por exemplo, um bebê quando nasce, ele está na linha de intermediação. Por isso é que o sexo dele tem que se transformar. Ok? Ele ainda está numa linha de intermediação. Uma criança pode nascer agora e voltar também ao mesmo tempo. Não querer nascer. Nasceu, viu o mundo.
Aqui é assim, combustível subiu mais. Voltou, amor. Voltou. Ok? Então, aqui, o plano espiritual é quem sabe o que esse aqui vai ser. Porque ele passa num processo que tem que chegar até aqui para se desenvolver. Então, nós fomos crianças e nos tornamos adultos. Quando ele sai daqui, tem mais um outro processo aqui, onde ele vai morrer. Então a vida dele está assim. Então, o que é que vai acontecer? Aqui tem que ter uma pista de quem ele é, no plano espiritual, ou plano físico. Tem que ter uma pista de quem ele é, para saber lhe proteger. Ok? Ou para saber lhe entender. Alguns têm que saber lhe entender. Ou lhe preparar, né? Para alguns tem que ser mexer. É daí que ele que nasce aqui, Jesus que nasce aqui em Belém, ou em Nazaré, como diz, a mensagem dele sai daqui. O anjo Gabriel vai dar mensagem aonde? Aqui. Ok? O anjo Gabriel vai dar mensagem aqui, porque esse aqui é quem está governando diretamente esse plano aqui espiritual, que são os pais dele. E lhe passa uma mensagem, olha, esse menino que nasceu tem que lhe dar nome de Jesus. Por quê? Porque ele é Salvador que vai salvar o povo dele. Por exemplo, esse menino que nasceu tem que dar nome de não sei quem. É aqui. Quando ele vai receber o nome, vão lhe preparar até chegar aqui. E ele vai assumir uma liderança aqui. Porque essa liderança que ele assumiu aqui já foi prometida aqui. É uma profecia. Como dizem, né? É uma profecia. É um oráculo. Já foi prometido aqui. Mas esse também que ele tem aqui saiu daqui. Do plano invisível. Então, Jesus também passou nesse processo aqui. Esse processo. Jesus passou nesse processo do Dikenga. Ok? Se deu a genealogia dele. Mostraram o nome dele. Disseram, para explicar o nome dele, perguntaram, por que você deu esse nome? Disseram, não, esse nome lhe deram porque ele vai salvar o seu povo. Então o nome dele tem que ser quem? Salvador. Conforme está escrito aí, né? Salvador. Quer dizer que o nome guarda consigo as características. Ok? E depois daqui, o anjo também saiu, deu profecia e tal. E a vida dele continuou. João Batista, quando lhe viu, disse o quê? Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que ele chamou o cordeiro que tira o pecado do mundo? De acordo com o que está escrito, ok? De acordo com o que estamos a ler. Por que disse que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Porque o nome dele, que o anjo veio dar na mensagem, foi o quê? Jesus. Ok? Foi Jesus, Salvador. Então ele é que vai salvar o povo. Estamos a dizer com isso que, conforme disse Fumuquimbango, gatuno, você só vai lhe apanhar com a coisa que ele roubou. É só como na botija que você apanha o gatuno. Eles vieram eliminar os nossos nomes. Disseram que o nome não tem valor, não tem isso, não tem aquilo. Você pode receber um nome como Carlos, outro receber o nome de Euclides. Pergunta para ele, Euclides é quem? Vai ver que Euclides, que ela nada tem a ver com ele. Nada tem a ver com ele. Outro recebeu o nome de Mauro David. Nada tem a ver com Mauro David. Principalmente Mauro David é quem? Não sabe quem foi o primeiro Mauro David. Quer dizer, se o primeiro Mauro David foi um maluco, como falamos mesmo, como nós dissemos aqui, foi um maluco, quer dizer, um louco, que a cabeça mesmo já virou. Quer dizer que você também está recebendo esse nome de Mauro. Vão seguir a mesma linhagem. De alguma forma, a energia dele vai influenciar em você. Pode não te deixar também maluco, mas vai baixar a tua vibração. Porque esse nome não está ligado contigo. Não está ligado com a tua ancestralidade. Porque o nome que você recebe aqui deve vir daqui. Por isso que na iniciação se muda de nome. Muita gente foram mudados os nomes. Porque os que deram nome aqui estão a ver, de acordo com o que você, a vibração que você tem aqui, o que você é aqui. Ok? Estão a ver a vibração daqui, porque esses dois têm que estar unidos, têm que estar ligados. Tem que formar a estrela de 6 pontas, ou seja, 80 Luauá.
tesoura. Tem que formar isso aqui. Então vão te dar um nome aqui. Era Euclides. Te tiram Euclides. Te dão um outro nome. Por exemplo, Lusaka. Por exemplo, Maquinis. Né? Por quê? Para que seja um nome que tenha a mesma vibração com aquilo que você é aqui. Sempre falamos daqui, demos exemplo de Jesus. Aqui ele foi escolhido como Salvador e aqui tem que levar o nome de Salvador. Kimbang, Kimpavita. Vamos falar, por exemplo, de Mamã Kimpavita. Vamos a falar mesmo de nomes. Kimpavita. Ok. Kimpavita. Vita. Kimpa quer dizer sistema. Kimpa é sistema. Não podemos confundir Kimpa com Kiampa. Ou Diampa. 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 Não podemos confundir isso. Essa aqui vai significar novo. Aquilo que é novo, de algo novo. Kiampa, Kiampa, Diampa. Ok? De algo novo. Agora esse Kimpa, Kimpa quer dizer sistema. Um sistema é quê? É um conjunto de logiciais, né? Esse é um conjunto de lógicas, certo? Cria um quê? Um sistema. Conjunto de códigos. É um sistema. Luta é o que dissemos batalha. Quer dizer sistema de batalha. Por que sistema de batalha ou sistema de guerra, guerrilha, né? Ou sistema de luta? Por que sistema disso? Por que sistema disso? Vamos entender o nome de Kimpavita de acordo a duas coisas. Porque precisamos entender o nome. Porque a partir do nome vamos entender a missão dela. Vamos entender quem foi Kimpavita, na verdade. Só a partir do nome, não precisamos que venham nos contar muita história. Nós só precisamos de... O que nós precisamos é só de saber o clã, que é vila. Essa palavra vila, vila quer dizer lembrança. Vila é a palavra que usamos para clã, no Kikongo, ok? Vila quer dizer lembrança. Aquilo que está na lembrança, aquilo que está na memória. O que significa clã? O que as pessoas chamam de clã para nós é memórias. Por isso é que os nossos ancestrais, os nossos antepassados, para nós eles não morrem, eles só vão para o outro lado. Porque eles deixam o quê? Memórias. O que nos liga nessas memórias? É menga. Ok. Clã, a palavra clã do Kikongo é vila. Ou vila equivale à palavra portuguesa clã. Mas equivale porque é o que nós falamos. Clã é o quê? Clã em Kikongo é o que vocês chamam de vila. Mas não tem o mesmo significado. Porque a realidade dos povos é diferente. Assim como as línguas também são diferentes. Vila, para nós, é lembrança. Vila é lembrança. Os ancestrais estão no outro lado. Foram no outro lado. Mas deixaram o quê? Lembranças. Eu sou lembrança dos ancestrais. Porque quem me vê, já fomos em lugares que a pessoa olhou para ti e falou: ei, você me lembra da tua mãe, você me lembra do teu pai, você me lembra não sei quem. Por quê? Porque você é
a continuidade daqueles que já foram. É vila. Ok? Esse vila, o que é que liga esse vila? O que nos liga nessa lembrança é o menga. Menga, que equivale à palavra portuguesa sangue. É o sangue que nos liga. É o clã. Então, a partir daqui desse clã, por quê? Porque no Congo de Antotela, porque Kimpavita foi Mukongo, ok? Kimpavita é Mukongo, ou foi Mukongo, no seu corpo físico, né? Na sua vida física, foi Mukongo, de Mbanza Congo, cumpriu uma missão em Mbanza Congo, no Congo de Antotela, ok? Então, Kimpavita tem um clã. E como uma autêntica, uma mvuluzi, ou seja, uma autêntica, um espírito que vive conforme Nzambi quer, conforme a criação lhe fez, guardando os códigos e as responsabilidades familiares, então devemos entender que ela viveu de acordo com a realidade do clã dela. Ok? A realidade do clã dela. Então basta nós saber qual foi o clã dela, nós vamos ter ideia de qual foi a missão dela. Por isso é que é lembranças. Os ancestrais criaram o sistema de clãs, que eles também não criaram, mas apenas receberam a inspiração, né? A inspiração divina do criador Nzambi Ampungu Tulen, a Congo, ok? Receberam a inspiração divina e criaram o reino, ou criaram o Congo de Antotela, como muitos conhecem por reino do Congo. Então, dentro desse sistema, eles criaram um sistema de lembranças. Esse sistema de lembranças é ligado através do sangue. E esse sistema chama-se vila, lembrança, que em português chamam de clã. Então, nós, através do clã, já que o sangue codifica nele a responsabilidade de cada um, o sangue codifica nele a responsabilidade de cada família e o poder de cada família. Já explicamos isso. Já que o sangue codifica nele isso tudo, então é a partir do sangue dela que nós vamos saber quem foi ela de verdade. Porque há quem pode dizer assim, nós víamos aqui em Pavita, com o grupo dela, a falar, a chamar os ancestrais. Então, no teu conhecimento, na tua interpretação do mundo, você vai dizer que Kimpavita foi profetisa. Porque você te foi ensinado pela igreja colonial, pelas religiões, né? Te ensinaram que profetiza é quem fala de Deus. E quem fala de Deus só deve ser profetiza. Então, já que ela deixou algumas profecias, então ela deve ser profetiza. Isso na realidade da língua portuguesa que tu conheces, entre tantas outras línguas que não são nossas. Mas na língua Kikongo, não. De acordo com a realidade do Congo de Antotela, não. Por quê? Porque ela, como profetiza ou não, vai depender de qual linhagem ela pertence. O que vai determinar se ela é profetiza ou não vai depender de qual linhagem ela pertence, porque o nome da linhagem é que vai determinar. Então o nome dela significa sistema de luta. Já temos ideia de quem foi ela, então quer dizer que foi uma mulher que lutou por alguma razão. Chegamos e encontramos um livro. Nesse livro é a história de um povo, e nesse povo não encontramos ninguém para nos explicar o que aconteceu. O que nós precisamos fazer? Vamos fazer um estudo do texto. Mas para fazer estudo desse texto, você deve conhecer essa língua que foi escrita e conhecer as realidades desse povo. Porque senão você vai interpretar o livro da tua maneira, você vai ler que ela orava, ia sempre orar nos montes, já que você só sabe que quem vai orar nos montes são os apóstolos e os profetas, então você pensa que ela também foi apóstola ou foi profetisa. Quer dizer, de acordo com a realidade que você vive, quis interpretar a história de Kimpavita. Por isso muitos se atrevem a chegar e dizer que Kimpavita foi cristã. Porque para ele, quem fala de Jesus, ou quem fala
de um Jesus, ainda que fala de Jesus negro, foi cristã. Mas a história real é que Kimpavita não foi profetisa. A mensagem de Kimpavita era que Jesus é um homem negro. Porque ela simplesmente ligava a igualdade. Ok? Então ela dizia que todos os anjos são negros, todos os profetas são negros, Jesus é negro, todos os poderosos que passaram na terra são negros. É uma história muito grande, mas dá para entender. E Kimpavita, a mensagem dela foi levar tudo a ser negro. Os santos são negros. A Virgem Maria, porque na altura a igreja dominante era católica, a Virgem Maria é negra. Há quem vai dizer, então, que Kimpavita, a mensagem dela foi tipo uma brincadeira, ou tipo algo só mesmo de tentar mudar a ideia do Ocidente. Não, hoje agora as pessoas estão a dizer por aí, há informações a confirmar, a dizerem que Jesus é quem? É negro, certo? Mas quando o Kimpavita começou a dizer que Jesus era negro, Kimpavita não chamava Jesus, tipo, como hoje nas igrejas chamam Jesus como Salvador, né? Para vir lhe salvar. Não. Kimpavita falava de uma outra divindade. Antônio I da Batalha de Ambuila, Vita Kanga. Vitankanga, esse é o nome dele, Vitankanga, que os portugueses, né, batizaram, a igreja católica havia batizado na altura, a igreja predominante era católica, os reis passaram a ser elegidos pela igreja católica, então lhe batizaram com o nome de Antônio I. Mas quando ele vem reivindicar, né, ele enfatiza o nome Vitankanga. Quando Kimpavita vem, muitos desconheciam esse nome Vitankanga. Muitos só conheciam o nome Antônio I, porque era o nome que a igreja católica fez conhecido. É o nome que os colonizadores fizeram conhecido. Então, Kimpavita, quando veio, sabia bem que o nome dele é Vitankanga. Mas, pelo movimento que ela criou, movimento de resgate cultural, né, ou de resgate da independência, ela usou o termo Antônio, porque ela invocava Vitankanga. Invocava Vitankanga. Não falava de Jesus, não invocava Jesus. Apenas dizia que Jesus é um homem negro. Ela chegava e dizia que Jesus é negro. Virgem Maria também é negra. Mas ela, nos trabalhos dela, ela invoca quem? Antônio I, que é o ancestral dela. Então, a partir daqui, precisamos do clã, como disse. Precisamos do clã, primeiro, que é um vila. Que é o clã, né? A lembrança, certo? Da linhagem familiar. Porque ele é que vai determinar se ele é quem. Se ela, por exemplo, for... se ela for, por exemplo, qual é o clã mais conhecido? Mbenza. Se ela for Mbenza, o clã do como Kibango, né? Forma história. Se ela for Mbenza, quer dizer que ela nasceu numa linhagem, como é que se diz? Do exército. Segurança. Segurança Nacional. Obrigado. Lembrou aqui a palavra certa. Ok. Ele é Mbenza, quer dizer que ele é segurança. Ele é que faz a segurança nacional.
Então você não vai esperar que daqui da segurança saia um embaixador. É possível? Não. Aqui vai sair quem? Generais, coronéis, comissários. Por quê? Porque está codificado no sangue deles. Você não pode esperar que o embaixador saia daqui, porque tem próprio clã que trata de quê? Dos embaixadores. Tem o próprio clã que trata só da justiça. Aquela família só trata da justiça. A advocacia, não sei o que, está no sangue deles. Então quer dizer que de onde você veio determina quem você é. Conforme vimos na história de Kimpavita. Mudou o nome para Kimpavita. E o clã dela determina. Conforme desprezamos do clã, precisamos do nome. Vamos precisar primeiro do clã, vamos precisar do nome. Apanhamos o livro, estamos a ler a história, vamos entender qual é o clã dela. Essa mulher falava disso, mas na verdade o que ela queria transmitir através do clã dela. A mensagem dela está codificada no clã dela. Porque ela é Mukongo. E de acordo com a Constituição da Congo, de acordo com a construção da linhagem Congo, da nação Congo, do Congo Oriental, é o teu sangue quem determina a tua missão. É o teu sangue quem determina a tua missão. Por exemplo, a missão que eu estou a fazer está codificada no meu sangue, na minha linhagem. Tanto na linhagem paterna como na linhagem materna. As coisas que eu estou a fazer estão codificadas no sangue. Então, o nome dela, conforme estamos a enfatizar aqui o nome, mas estamos a voltar na língua porque tudo está extremamente interligado. O nome dela aqui em Kimpavita, sistema de luta ou estratégia, né? Sistema estratégico, né? Ou estratégia de combate, pode ser também estratégia de combate, ou sistema de combate, ok? Pode ser também isso. Então, esse nome vai identificar qual foi a missão dela. Quer dizer que ela se meteu no meio de um combate. Quer dizer, a missão dela foi de base a uma luta. Por isso que ela tentou, ela foi para poder unir, né? Ela foi para poder unir os dois reis na altura, que foram elegidos pelos a Igreja Católica e os portugueses. Lhes unir para que esses dois unidos pudessem agora olhar para os ancestrais, para que os ancestrais escolhessem o verdadeiro rei, porque esses dois reis também eram ora falsos. Eram falsos, porque eles dentro da Constituição do Congo Oriental, eles não saíram da linhagem real, porque tem uma família, tem um clã que trata da linhagem real, são os primeiros filhos da Mamã Nzinga, que é a terceira filha de Nimi Congo e a sua esposa Nzinga Ngu. O primeiro filho a primeira filha de Mamã Nzinga, a primeira filha da Mamã Nzinga, ok? É ela que deu origem ao clã Pu, chamado Pu de Nzinga. Pu de Nzinga. Esse Pu quer dizer chapéu. O que significa chapéu do Nzinga? A autoridade suprema na família. Chefe de família, o fumo de cana. Fumo de cana, ok? Nós estamos aqui então onde sai o fumo de cana. Quer dizer que os reis só podem sair daqui. Kimpavita não pode eleger, a mamãe Kimpavita não pode ser elegida como rainha ou rei ou alguma coisa se ela não sair desse clã. Ela pode até reinar como, mas para nós, os próprios membros da família dela, ela não é nenhuma rainha. Porque o signo astrológico dela não indica que ela é rainha. Isso significa colocar cada pessoa no seu devido lugar. O signo astrológico dela não indica que ela é rainha. Porque ela precisa nascer com um signo astrológico de rainha
no mês do mesmo signo astrológico, e na nossa nação ela deve nascer na família que representa aquele signo astrológico, porque todas as famílias, os 12 clãs do Congo de Antótila, os dos Bakongo, representam as 12 casas do zodíaco. Ok? Representam os 12 planetas. Quer dizer, estão sempre ligados a uma realidade astrológica. Por isso é que onde a pessoa nasce é determinada para nós. Então, estamos a dizer com isso que o nome da pessoa é extremamente importante. Os nomes têm uma força muito importante, muito importante. O mundo entrou numa escuridão tremenda por causa da tremenda escuridão da África. O mundo entrou na organização em que se encontra por causa da desorganização da África. Porque na ausência do gato, os ratos fazem confusão. Na ausência do chefe de família, na ausência do tio, os sobrinhos fazem confusão. E na ausência do divino, a criação se desequilibra. A escuridão da África levou uma escuridão tremenda no mundo, profunda. Então nós precisamos começar a compreender as coisas paulatinamente. Um nome, um cumbo, conforme é chamado, um cumbo, não é apenas um nome, é muito mais do que isso. Ele é, na verdade, o código ou a codificação. O nome ou o cumbo é a codificação de todos os atributos ou todas as características do indivíduo. Então, ter o nome de um espírito significa possuir as forças dele. Ter os nomes de um ancestral significa possuir as forças dele. É daí que no Kikongo se diz, ou os Bakongo dizem, que ter o nome de Deus significa possuir a força de Deus. Ou ter o nome do Criador significa possuir a força do Criador. Numa outra aula vamos falar da ligação que existe entre os nomes e as vibrações. Porque alguém pode falar, não, mas eu chamo o nome de Deus, chamo o nome de não sei o quê, falo no Zambiapum, mas não vejo nada. Sim, você tem o nome, mas será que você tem a vibração? Porque não basta ter o nome, eu tenho que ter a vibração. Você queria o quadro, demos o quadro. Você queria o marcador, demos o marcador. Queria o apagador, demos o apagador. Dá então a aula agora. Não está a conseguir dar aula, porque você queria isso, mas você não tem as qualidades disso. As qualidades que um marcador exige, as qualidades que um quadro exige, as qualidades que essa matéria exige. Tu não tens. Automaticamente, tu não darás aula. Então, tu podes ter o nome de alguma coisa, tens a codificação, já tens o código, mas não tens as vibrações. Você não tem a energia suficiente para poder dar esticão, né? Para poder fazer aquela ligação, aquele curto-circuito e o motor trabalhar. Você não tem. Daí você se vê pessoas que estão em perigo, até no sonho, né? Está a sonhar, está a dizer, em nome de fulano, em nome de fulano. E o espírito nem sequer está aí. Uma vez ouvi uma história, alguém contava, disse, ei, fui ver aquele meu amigo, ele está me contando o sonho dele, dormi e estava a sonhar que vieram me apertar numa senhora. Eu comecei a gritar, em nome de Kimbangu, em nome de Kimbangu, em nome de Kimbangu. E esse espírito não ia, parece que cada vez que eu gritava em nome de Kimbangu, esse espírito piorava mais a asfixiação que ele me provocava, ok? Parece que piorava mais. Então eu vi, em nome de Kimbangu não está aí, comecei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse espírito não foi, até que alguém que estava lá veio lhe acordar porque ele estava a tremer. Agora eu pergunto, qual dos nomes falhou? Foi o nome de Kimbangu ou foi o nome de Jesus? Foi o nome de Kimbangu ou foi o nome de Jesus?
O que falhou foi a própria vibração dele. Foi a própria vibração dele que falhou. Porque todo nome pode servir contra espíritos malignos. Todo nome. Desde que esse nome tenha mais vibração do que esse espírito. Todo nome pode expulsar demônios. Porque alguns vão dizer, o nome de Jesus é o único nome que foi dado acima de todos os nomes. Mas os árabes expulsam maus espíritos em nome de Jesus? Não. Os budistas lá na China e tal, na Índia, expulsam maus e fazem exorcismo em nome de Jesus? Não. Como é que eles fazem exorcismo? Ainda que eles usem outro nome. Porque todo nome pode expulsar um mau espírito, desde que esse nome tenha mais vibração que aquele espírito. Se você expulsar um espírito no corpo de alguém, por exemplo, fazer um exorcismo no corpo de alguém, usando um nome que não tenha uma vibração superior a esse espírito não vai ir. É aí que você vê que o pastor está a orar, mas o espírito lá lhe ri, conforme vimos aquelas coisas nas redes sociais, né? O espírito está a rir. Por quê? Porque o espírito que você está a expulsar é mais pesado que você e acaba tendo mais vibração que o nome que você está a expulsar. É necessário ter a vibração deste nome. Essa vibração é que fará com que esse nome consiga exercer a sua influência. Todo nome expulsa mau espírito, desde que tenha mais vibração que esse espírito. Agora, essa vibração vem de onde? Vem das próprias características de quem possuiu esse ou quem possui esse nome. Esse nome. Nome de pessoas vivas podem expulsar demônios, podem expulsar maus espíritos. Nome de pessoas vivas podem expulsar maus espíritos. Eu ensino isso e uma mamãe me disse, quando eu vi aquilo, então lembrei dos ensinamentos do mestre, lembrei dos ensinamentos do Kaka. Então, logo chamei, Senhor Bakongo, Senhor Bakongo. E a tua pessoa começou a me falar, para com isso, e desapareceu. Quer dizer que o nome que ela usou, com a intenção que ela usou, expulsou o mau espírito. Porque aquele nome tem mais vibração do que esse espírito. Mas são as características dessa pessoa ou dessa coisa que dão a força no nome. São as características, porque quando você chama em nome de fulano, na verdade o nome dele não vai descer como uma espada, o nome dele não vai fazer uma maravilha. Não! É a própria força dele que você invocou, mas o código de invocação que você usou é o nome. É a própria força dele que você invocou, todas as forças dele. Se ele era muito bom em combate, se ele era muito bom em fazer revelação, muito bom em tratar, ele vai fazer o quê? Ele vai manifestar aquela força em você, porque você descodificou. Usando o quê? O nome, que é o código. Ele vai agir. Então, quem possui o nome do espírito, possui esse espírito. Quem possui o nome dos ancestrais dele, possui a força ancestral. Quem possui o nome do clã dele, possui a força do clã. Então, nós devemos saber isso. Sobre independência espiritual, devemos saber o seguinte. Primeiro, vamos ter autenticidade. Quer dizer, devemos amar o que é nosso. Devemos olhar para nós como originais. Olhar para nós como seres que têm identidade dentro dessa existência. Porque você sai daqui, em Angola, por exemplo, e vai para Portugal, o teu nome é João Carlos. Ligas para uma empresa para fazer casting, estás a falar português, tipo português. Olha, eu estou a ligar para a empresa, e você dá o nome de João Carlos. E ele pergunta, o senhor nasceu em Lisboa? Você diz, não, nasci em Lisboa. O senhor nasceu aonde? Nasci em Angola. Vai te perguntar mais, Angola, que lá? Que província? Você de que povo? Por quê? Porque o nome João Carlos não te dá identidade nenhuma. Pelo contrário, a primeira identidade que ela teve no nome João Carlos é de quem? É de um português. Porque o nome é português.
Mas se eu chegar e dizer assim, por exemplo, muita gente fala isso, né? Muitos papais que entram em contato conosco, dizem assim, eu logo que vi Nempadi. Nempadi, falei, essa aqui é nosso. Ele é Mukongo. Um irmão Chokwe disse para mim, logo que eu vi Nempadi, eu dei conta que esse aqui é Kikon. Fui ver o vídeo até o final, porque esse aqui é nosso, é africano. O nome identifica, você João Carlos, está a procurar mais saber se você é da Andaço ou de Angola. Angola fala mais Luanda. Luanda mais, existe alguém de Luanda? Não existe ninguém de Luanda. O único de Luanda é Mussolão. Diz que mundo, né? Que estava nessa área. Não existe ninguém de Luanda. Não existe ninguém de Luanda. Mas quando você dá um nome, por exemplo, Manzambi, Tutidiatia, Ntseluca, Muilo, você vê que esses nomes logo te dão identidade. A pessoa basta escrever como eles já hoje têm as máquinas, né? É só escrever Manzambi. Vamos ver lá, esse aqui é Mukongo. Se vão procurar agora entender você, Mukongo, não. Agora, nós na tradição, Mukongo de Antapu, vamos pegar esse teu nome, além de saber você, Mukongo de onde, nós vamos perguntar qual é o teu clã. Porque os Mukongo que estão em Angola, os Mukongo que estão no Gabão, os Mukongo que estão na República Democrática do Congo, são todos Bakongo. É tudo Mukongo. O Chokwe que está aqui, o Chokwe que está nessa área do Congo, o Chokwe que está na área do Namíbia e tal, é tudo Chokwe. É tudo Chokwe, não tem diferença. O que vai lhes diferenciar é só o clã. E esse clã também vai diferenciar como? Por exemplo, vamos supor que esse é Chokwe. Vamos supor que no Bakongo, né? Eu sou esse é Mbenza. Eu sou Kinzinga. São dois clãs, ok? De Bakongo. O Kinzinga que está aqui em Luanda e o Kinzinga que está em Kinshasa, ou o Kinzinga que está no Uíge, ou o Kinzinga que está na província do Zaire, como chamam, né? Banja Congo, ou o Kinzinga que está em Kakongo, ou o Kinzinga que está em Kakongo, todos eles são quem? São Kinzinga. Porque o que lhes une é o quê? É o sangue. O Kimbenza que está aqui, o Menza que foi na Europa, o Menza que está nas Américas do Sul, é nosso irmão, porque apesar da distância que nos une é o sangue. É aqui a importância do clã. Por isso estamos a falar sobre a autenticidade, velar por essas coisas, que é o primeiro passo da independência espiritual. O segundo passo, falamos sobre Kimbasi. Kimbasi, que é a mediunidade. O que significa isso? Quer dizer que eu aqui no plano físico, para que eu possa saber onde pisar ou não pisar, para cair ou não cair, vou depender daqueles que pisaram primeiro. Por isso é que nós temos guias. Por isso é que na vida real nós temos irmãos mais velhos, temos tios, temos vizinhos mais velhos, temos avós, né? Por quê? Porque os que vêm primeiro têm experiência e eles estão lá para nos guiar. Por isso é que nós vimos, quando as crianças estão a sair, ou estão aí na escola ou comprar alguma coisa, quem vai lhes pegar na mão? É o mais velho. O irmão mais velho é que eles acompanha. Por quê? Aquilo mostra tudo que existe no plano visível, existe no plano invisível. No plano invisível, aquilo também está a mostrar que os mais novos dependem dos mais velhos. Por isso existe um provérbio congo que diz que baleki bamana buakantsuki ntumbo kwa bambuta. Ou seja, se o cabelo dos mais novos embranquecer, a responsabilidade é dos mais velhos. É por isso que é necessário que haja esse Kimbasi, essa conexão entre nós e aqueles que já se foram. Porque os que já se foram estão a procurar sempre manter essa relação. Alguns já tiveram sonhos, sonharam que a avó dele veio lhe falar uma coisa, veio lhe deixar uma coisa. Alguns sonharam com familiares que já morreram, a veio lhe dar uma orientação de algo que deve se fazer e tal.
Mas não fazem por quê? Porque não entendem a mediunidade. E depois começam a reclamar, muitos problemas na família. Ninguém consegue nascer. Ninguém consegue não sei o quê. Ninguém consegue avançar. Problema não sei o quê. Estamos a investir muitos milhões nessas coisas, mas nada está avançando. Por quê? Porque vocês não têm nenhuma relação com os que estão no outro plano. Eles é que conhecem as vossas famílias. Eles é que vos conhecem melhor do que vocês mesmos. Porque eles são guias. São seres de luz cuja função deles é orientar a tua missão na Terra, ou seja, orientar o teu destino, o teu tsilulo, ok? Então, primeiro é autenticidade, segundo é Kimbasi, devemos procurar o Kimbasi. Você chega a dizer eu sou Bakongo, que eu como Bakongo não posso pertencer à religião X, não é tribalismo. O português diz que ele é português, o brasileiro diz que ele é brasileiro, né? O inglês diz que ele é inglês. O americano está sempre a dizer que ele é americano. Por que você dizer que eu sou Mukongo, eu sou Choco, e vou falar só minha língua Choco, vou falar só minha língua Kikongo, é tribalismo? Porque está vindo dos africanos, está vindo dos pretos. Quando vem dos brancos, não. Quando um branco diz que eu sou espanhol, quando diz que eu sou italiano, é motivo de orgulho. Mas quando o Mukongo chega e vem e diz que eu sou Mukongo, vocês dizem que não, está a ser tribalista. Então essa autenticidade, amar o que é nosso. Em base a criar essa intermediação com os ancestrais, devemos criar essa intermediação com os espíritos da nossa terra, os que trabalharam junto com os ancestrais, que conhecem o segredo. Conforme estamos a falar num espaço muito aberto, muitas árvores, muitas plantas aqui, e todos os espíritos que estão aqui estão a ouvir. E eles também conseguem pensar que eles conseguem entender, é chegado o tempo da independência espiritual. João Batista pregava no deserto. E as pessoas iam até ele. João Batista pregava no deserto à toa. Pregava à toa no deserto? Não. Porque ele sabe que o deserto é centro, é concentração de espíritos. E se o Messias vai vir, que ele está a preparar o caminho do Messias, quer dizer que ele deve preparar os espíritos. Porque preparando os espíritos dessa terra, é que quando o Messias vir, ele vai ter facilidade de trabalhar, porque os espíritos vão ter conexão com quem? Com ele. Então João Batista ia preparando os espíritos, não só dos homens, mas também dos espíritos da natureza, para que trabalhassem junto com o Messias. É que em base deve-se criar essa intermediação. Devemos começar a ter hábito de conversar com nossos ancestrais. Quando nos mandam fazer algo no sonho, devemos fazer. Ok? Devemos ter essa conexão. O terceiro ponto da independência espiritual é Ndinga. Ndinga, que é a língua. Ok? Porque já falamos que a língua é o meio de comunicação, o meio de ligação entre nós e toda a existência. Entre nós e nossos ancestrais, porque o sangue é que nos liga aos nossos ancestrais. É o nosso selo dentro da existência, porque ele é quem dita quem nós somos. É o nosso sangue. Ok? Então, essa língua aqui está ligada a nós, é a língua que nossos ancestrais falavam. Por isso é que demos exemplo que as pessoas que crescem falando as línguas maternas dele, dificilmente têm esses problemas, porque pisou isso, pisou tal, pisou aquilo. Mesmo sem saber. Porque cada vez que você fala a tua língua materna, você atrai a tua força ancestral. Por isso é que o Ocidente, o português, a igreja colonial, fez de tudo para poder vos tirar as línguas. Porque estando distante das vossas línguas, automaticamente vocês não têm nenhuma energia de atração aos espíritos à vossa volta ou à vossa ancestralidade. Não tendo a conexão com vossos espíritos, vocês enfraquecerão, e enfraquecendo, vocês serão dominados. Vocês se tornam presos ou prisioneiros espirituais. Vocês se tornam dependentes espirituais. É daí que vão vos trazer qualquer religião e vocês vão aceitar. A vossa alma já anseia mesmo pelas coisas espirituais. Vão aceitar, porque é a vossa realidade. Vão aceitar. Então, por isso também deixar aqui o recado, muitos homens, muitos mestres, muitos guias, profetas, como dizem,
desceram e trouxeram conceitos de ensinamento de religião, porque era para preparar o povo. Em cada tempo há uma mensagem específica para preparar o povo daquele tempo, até uma outra etapa. Mas essas mensagens também podem ser deturbadas, podem ser mudadas. Mas vemos que alguém nesse tempo não entendeu a mensagem, mas continua a divulgar da forma dele. Aquilo vai se divulgar anos e anos e anos, ele vai divulgando um erro. Enquanto a verdadeira mensagem também tem que ser divulgada. É que nós costumamos a ver vários conceitos de ensinamentos ou doutrina. Ok? Então, só quem não tem autenticidade precisa de uma religião. Só quem não tem autenticidade precisa de uma religião. Precisa de um poder, de uma força externa que ele possa se apoiar. Do tipo, se eu orar nesse nome aqui, vão me dar uma intervençãozinha. Mas quem tem autenticidade não precisa. Quem tem autenticidade sabe que o que lhe liga aos seus ancestrais é o sangue. O fato de eu ter o sangue deles, ter a língua deles, para mim já estou protegido. É verdade. A língua e o nome são proteções. A autenticidade vem do fator da elevação. Quando você está a elevar o teu poder, falar dos teus ancestrais, falar das tuas línguas, dar valor e glória às tuas línguas, nasce a autenticidade. E a coisa ganha poder. Porque algo quando é valorizado, ela ganha poder. Ganha poder. Por isso tem que te tirar a tua língua, tem que te tirar os teus nomes e tem que te mostrar que a tua coisa não presta. Porque você, não valorizando ela, ela vai perdendo o poder. Você que te falam que a tua língua não presta, os teus nomes não prestam. E eles foram perdendo o poder. E hoje você sonha com mulher da noite, sonha com mulher da noite, sonha com não sei o quê, pisa tala, ficam a fechar as tuas coisas, te lançaram, fizeram uma encantação sobre ti, pá, também te deu, te atuou, te lançaram uma coisa, ficaste maluco, foste em casa, encontraste algo, tentaste queimar, ficaste maluco. Por quê? Porque você é fraco espiritualmente. Porque você é um dependente espiritual. Você depende de terceiros. A autenticidade te torna livre. Porque você não deve nada a ninguém. Você é a continuidade de todas as coisas. É você mesmo, você não pode falhar. Você não pode falar que não é essa tradição dos meus ancestrais. E os ancestrais são você sozinho. Você é a continuidade dessa ancestralidade. Então você não pode falhar. Ok? Então, autenticidade, intermediação, nome. Autenticidade, intermediação, língua. E por fim temos o nome. Se nós conquistar essas 4 coisas, número 4, ok? Número 4, é o número do começo, é um recomeço. Número 4 marca um recomeço. 1, 2, 3 é o número da existência, é o fim de um ciclo. E o número 4 vai marcar um novo começo. Temos quantas fases da Lua? Quantas fases principais? 4. Essas 4 fases da Lua representam as 4 semanas de quê? Do mês. Quando completamos essas 4 semanas, sabemos que já estamos em um novo mês. Se nós completarmos as 4 fases da Lua, sabemos que já estamos em um novo mês. Porque o número 4 é o número do recomeço. Então, se você tiver autenticidade, essa palavra para autenticidade no Kikongo, entre acepções, né, vamos usar a palavra Sulu. Sulu. Respeito. Em português, Sulu vai ser respeito. Ok? Mas esse Sulu aqui, mais do que apenas respeito, tem a ver com autenticidade. Porque na autenticidade, eu não vou cortar esse pau sem nenhuma razão urgente. A não ser que seja fechar uma saída, ou a não ser que eu precise para fazer medicação.
algo que contribua para a vida, ok? Por causa de quê? Da autenticidade dela. Eu vou respeitar ela. Eu intitulo autenticidade. Eu tenho que respeitar como eu sou, a minha língua, os meus nomes, a minha identidade. Tenho que dar zitisulo, porque é isso que me dá identidade na existência. É a minha autenticidade. Ok? E um cumbo, conforme explicamos, então se nós tivermos esses 4 pilares aqui, ou esses 4 pontos, nós estamos numa independência espiritual. Tudo leva tempo. A pessoa tem que praticar, tem que praticar, tem que praticar. Vamos lutar para resgatar as nossas línguas, porque somente resgatando as nossas línguas é que nós saberemos realmente o que significa independência espiritual. Muito obrigado a todos vocês. Continuem a seguir o nosso canal, nossas instruções. Partilhem ao máximo para que esse conhecimento chegue a todo mundo, de maneira a ajudar a humanidade a receber a sua independência espiritual. Porque é por esta razão que nós estamos a viver esta grande era, dando que aqui na Timasa. Ingeta e bom sobobô. Mayangi, Mayangi, Mayangi.